Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje eu tô aqui num cenário diferente para começar um novo quadro para vocês, que eu tô muito empolgada para dar início aqui no canal. Então, pelo menos uma vez na semana eu vou soltar aqui pra vocês, contando uma história de serial killers, casos não solucionados, que é um universo que eu consumo muito aqui no YouTube, também em livros e tudo mais. Então eu pensei que eu poderia começar a produzir esse tipo de conteúdo aqui no canal pra vocês. Então eu espero muito que vocês gostem. Se vocês gostarem desse tipo de conteúdo aqui, escreva aqui embaixo o que vocês acharam do caso também, vamos interagir aqui. E também quero pedir pra vocês se inscreverem aqui embaixo no canal, deixarem o like, ativar o sininho para receber notificação sempre que tiver vídeo novo. Então vamos logo pro vídeo, porque o caso de hoje tá muito bom. Vem comigo. O Dennis Andrew Nilsson, ele nasceu na Escócia, na cidade de Fraserburgh, em novembro de 1945. Ele é filho de Elizabeth Dutch White, mais conhecida como Betty White, e Olav Magnus Monk. A Betty era de família católica, mas ela conheceu Olav na saída de um bar quando eles eram jovens. Eles logo se apaixonaram e se casaram rapidamente. Eles tiveram 3 filhos, Olav Jr., o Dennis e a Sylvia. Mas acabou que o casamento dos dois não durou muito tempo. O Olav era alcoólatra, o que acabou prejudicando muito o relacionamento. Então, quando o Dennis tinha apenas 3 anos de idade, a Beth e os filhos foram morar com o avô das crianças. A Beth nunca foi uma mãe muito calorosa, então ela deixava o Dennis por muito tempo sob os cuidados do avô. E o pai do Dennis, depois da separação, também nunca foi muito presente. O Dennis, então, acabou criando um vínculo muito forte com seu avô. Ele o chamava de herói e protetor, e o avô do Dennis também sempre deixava claro que o Dennis era o seu neto preferido, então eles tinham um vínculo muito forte. Só que quando o Dennis tinha apenas 6 anos, aconteceu uma coisa que traumatizou muito ele, que posteriormente ele citou que o acontecimento foi uma espécie de morte dentro dele, que depois disso ele nunca mais foi o mesmo. Então, quando o Dennis tinha 6 anos, o avô do Dennis faleceu. Todo mundo sabe que para você contar para uma criança que um ente querido dela faleceu, você precisa daquele jeito para contar. Mas não foi isso que a Beth fez. Ela simplesmente disse pro Dennis que o avô dele estava dormindo e o levou para ver o avô, no momento que o avô estava sendo velado. Então, quando ele chegou lá, ele se deparou com o avô morto, deitado. Então, a mãe do Dennis ter tido essa atitude super fria de não ter contado pra ele direito o que aconteceu com o avô dele foi uma coisa super traumatizante pra ele. A Beth, depois da morte do avô, se casou novamente e teve mais 4 filhos. Só que ela praticamente ignorava o Dennis, era como se ela nunca tivesse tido ele na vida. Então, ele teve que, desde pequeno, se virar em muitas coisas. Então a infância do Dennis, ela foi cheia de abalos psicológicos, sem contar esse incidente aí com o avô dele. Quando ele tinha apenas 8 anos, ele quase morreu afogado no mar, mas ele foi resgatado por um cara, só que o cara não apenas resgatou ele. Enquanto ele estava dormindo, o cara despiu ele e se masturbou em cima dele. O Dennis só foi se dar conta do acontecido quando ele acordou e viu que tinha esperma na sua barriga. Isso foi muito bizarro e foi uma experiência também que afetou muito ele. Na adolescência do Dennis, não há nenhum relato sobre atividade sexual, mas sabe-se que ele sempre foi muito confuso em relação à sua sexualidade e nunca conversava sobre isso com ninguém. Em 1961, quando ele tinha 16 anos, ele se alistou para o exército e acabou se tornando cozinheiro. Foi nessa função que ele aprendeu as técnicas de açougue, o que acabou sendo extremamente útil para suas técnicas criminosas futuramente, que a gente vai estar aqui. Quando Dennis passou a ter um quarto privativo no exército, foi quando ele começou a descobrir o seu corpo. Mas ele tinha uma fantasia que ele desassociava o corpo dele mesmo. Ele se olhava no espelho e tampava o rosto, e o corpo que ele via, que era o seu próprio corpo, ele acreditava não ser seu, e ele se masturbava vendo aquele corpo que ele acreditava que não era dele, e sentia muito prazer com isso. A fantasia foi ficando muito mais bizarra quando ele começou a imaginar esse corpo morto. Ele até fazia algumas maquiagens, usava sangue falso para simular que o corpo estava realmente morto, e ele se masturbava dessa maneira. Em 1972, o Dennis largou o exército e iniciou um curso para se tornar policial. Ele relata que o que mais marcou ele nessa época foi as aulas de necropsia que ele teve dentro do curso, que ele disse que foi uma coisa que ele ficou totalmente deslumbrado e apaixonado por esse mundo.
Dá pra perceber, né? Mas ele logo largou a polícia e começou a trabalhar como entrevistador numa agência de empregos, e foi o emprego que ele ficou até o final. Em 1975, o Dennis se mudou para a Avenida Melrose Place, ao norte de Londres. Era um apartamento térreo com um jardim. Ele morava com David Gellish, que posteriormente foi entrevistado e negou ter tido qualquer tipo de relacionamento homossexual com Dennis. O David descrevia o Dennis como um professor. Ele sempre corrigia o David em qualquer coisa que ele fazia que o Dennis não achava correto. Também disse que o Dennis não tinha muito hábito de comemorar datas comemorativas, exceto o Natal. O David também disse que o Dennis era super fissurado com higiene e chegava a tomar cerca de 3 banhos por dia. O Dennis e o David acabaram adotando uma cachorrinha que eles chamavam de Billy. O Dennis se afeiçoou muito à cachorrinha. David se mudou no verão de 1977. Ele ficou apenas 2 anos na casa com o Dennis. E o David contou que quando foi noticiar o Dennis da mudança, o Dennis ficou completamente surtado e ficava dizendo pro David se mudar logo, pra ele ir embora logo. E dava pra perceber que ele estava desesperado por ter que ficar sozinho em casa. Tanto que, depois que o David se mudou, o Dennis ficou muito isolado e ele chegava a ficar horas na frente da TV. Agora vamos para quando o Dennis começou a matar e qual era o padrão que ele tinha. Porque todo serial killer ele tem um padrão, ele não mata qualquer um que ele vê. Ele ainda morava na Avenida Melrose Place e ele ia para pubs e ele se encontrava com homens. Nesse ano ele já estava se envolvendo com homens, ele já tinha se descoberto homossexual. Então ele ia para pubs, conversava com os caras, eles conversavam e iam para casa do Dennis, chegava lá, eles transavam, bebiam alguma coisa e no outro dia a pessoa ia embora porque não passava de um sexo casual. E o Dennis ele não podia suportar a ideia de ficar sozinho, então ele começou a estrangular as suas vítimas para que elas não pudessem ir embora. O mais bizarro disso tudo é que ele mantinha o cadáver na sua casa e usava como se fosse um boneco. Ele assistia filme com o cadáver, ele dava banho no cadáver, ele conversava com o cadáver e também se masturbava no cadáver. E quando ele se cansava do cadáver, ele simplesmente escondia embaixo dos assoalhos da sala. Ele chegava a usar inseticida na sua casa 2 vezes ao dia para espantar as moscas e o cheiro horrível. Uma vez um vizinho também chegou a comentar o cheiro horrível que ficava ali na casa dele e ele culpava a construção da casa. Agora é uma das partes mais pesadas da história, como ele se livrava do corpo. Ele muitas vezes, com as práticas de açougueiro que eu disse lá atrás, que ele iria usar isso para suas práticas criminosas, ele cortava o corpo em pedaços e muitas vezes fervia a cabeça das vítimas para dificultar a identificação. Ele também guardava alguns pedaços que ele queria no galpão e no jardim. Uns torsos das vítimas ele guardava dentro de sacolas e depois queimava no jardim. Tá, Lorena, mas como ele queimava no jardim? Ele fazia churrascos. O mais curioso, segundo o próprio Dennis, foi que nenhum vizinho nunca suspeitou dos seus churrascos que duravam a tarde inteira. Que na verdade ele estava ali queimando algumas partes das vítimas e ele dizia que chegava até crianças querendo dar uma espreitada, mas ele logo despachava as crianças e nunca ninguém desconfiou do que ele estava fazendo ali no jardim. Cerca de 12 cadáveres foram incinerados e queimados no jardim. Quando ele se mudou para a Avenida Cranley Garden, em 1981, ficou muito mais difícil para ele se livrar dos corpos, porque a casa onde ele morava não possuía jardim. Então, Dennis começou a despejar algum pedaço dos corpos na privada do banheiro. Tem como acreditar nisso? Agora eu vou listar para vocês aqui algumas vítimas e algumas pessoas que sobreviveram também aos ataques do Dennis Nilsen. O Stephen Holmes, de 1977, o Billy Sutherland, o Dennis não se lembra muito dos detalhes também, apenas o lembra como um rebelde de 26 anos. O Kenneth O'Connell, em 1979, foi estrangulado com fio elétrico, o seu corpo foi dissecado e as partes jogadas no vaso sanitário. O Malcolm Barlow, em 1981, foi um epilético encontrado pelo Dennis caído contra a parede em seu jardim. O Dennis apenas telefonou para a ambulância, mas no dia seguinte o Barlow foi visitar o Nilsen, provavelmente para agradecer, pela ajuda, mas foi um erro fatal porque o Dennis acabou matando ele também.
Outras 3 vítimas foram identificadas e outras 8 não se tem o nome. Também vou deixar aqui para vocês 3 vítimas que sobreviveram ao ataque do Dennis Nilsen. Em maio de 1982, o Dennis tentou afogar o Carl Stotter em uma banheira. Ele não conseguiu e logo tentou se justificar dizendo que era uma maneira de ressuscitar o Carl porque ele quase tinha se sufocado na noite passada. No dia seguinte, enquanto caminhavam pela floresta, mais uma vez ele tentou matar o Carl, só que ele sobrevive e não reporta nada à polícia. O Douglas Stewart também não tem muitas informações sobre como o Dennis tentou matá-lo, mas ele também foi um sobrevivente e também nunca reportou à polícia. Paul Nobbs, em novembro de 1981, o Dennis tentou estrangulá-lo com uma gravata, mas ele sobreviveu e também não reportou nada à polícia. O Dennis, ele morava num edifício e alguns moradores do prédio estavam com problemas no encanamento. Então eles chamaram um encanador local para resolver o problema, só que o encanador local não conseguiu resolver o problema e aconselhou os moradores do prédio a contratar uma empresa mais séria que tenha mais equipamentos para tentar resolver. No caso, a empresa foi a Dino Road e em 1983, no dia 8 de fevereiro, o Michael Carton, que ele era o encanador da Dino Road, ele desceu na caixa de esgoto para verificar e ver o que poderia estar impossibilitando o fluxo, e quando chegou lá ele não conseguiu acreditar com o que ele se deparou. Eram mais de 30 pedaços de carne impedindo o fluxo do encanamento e o cheiro fedia a carniça. Ele ligou para o supervisor e relatou o ocorrido e perguntou ao morador do sótão, que era o Dennis, se ele costumava jogar na privada os restos de carne com quem alimentava o cachorro, porque ele estava querendo entender o que estava acontecendo ali, e o Dennis negou. Então o Michael resolveu voltar no outro dia com o supervisor, porque ele nunca tinha visto um entupimento como aquele, e ele ficou muito assustado, então ele decidiu voltar no outro dia. O Dennis, ele já estava imaginando o que ia ser descoberto e o que estava por vir, então ele cogitou suicídio, só que para ele fazer isso, ele teria que matar sua cachorrinha Bip primeiro, e ele não se imaginava fazendo isso, então ele não conseguiu se suicidar. Então o Dennis, à noite, de madrugada, quando todo mundo estava dormindo do prédio, ele desceu até a caixa de esgoto e recolheu todos os pedaços de carne que estavam ali impedindo o fluxo e guardou em sacos de lixo. Então ele pegou esses sacos e escondeu no jardim no fundo do edifício. Só que na volta ele acabou encontrando 2 vizinhos e já estava super tarde, e os vizinhos indagaram o que ele estava fazendo ali perto da caixa de esgoto aquela hora, e ele disse que estava indo ao banheiro, deu qualquer desculpa ali, mas acabou não colando muito. Então no dia seguinte o encanador chegou com seu supervisor e os pedaços de carne haviam sumido. Então a vizinha que tinha visto Dennis no dia anterior relatou que tinha visto ele saindo dali do lugar tarde da noite, então eles acionaram a polícia. Atendendo ao pedido, o policial Peter Jay chegou até lá para verificar a situação e recolheu alguns pedaços de carne, alguns vestígios que ainda ficou ali, e enviou para a Universidade de Londres para análise. Então, a análise obviamente identificou o tecido como tecido humano e até uma parte que ele tinha levado para análise foi classificada como sendo partes da mão de alguém. Então, os detetives já estavam super suspeitos do Dennis e chegaram e bateram na porta dele, já foram super diretos, dizendo que tinha encontrado a carne lá embaixo e que era humana, e já indagaram o Dennis onde estava o restante do corpo. O que mais choca foi a resposta que o Nilsen deu para os policiais nesse momento. Ele também foi super direto e disse que estava dentro de sacos plásticos no jardim. Os detetives também ficaram pasmos com uma resposta tão direta. O Dennis estava praticamente se entregando ali e perguntaram, sugeriram se era um corpo ou 2 corpos, e a resposta do Dennis foi 15 ou 16 desde 1978. Então, houve a confissão do Dennis em sede policial. Ele confessou a maioria dos crimes, ele ajudou a polícia a entender o seu modus operandi e também relatou todas as técnicas que ele utilizava com muita precisão. O Nilsen demonstrou qualquer remorso e ressentimento em Londres até a data do seu julgamento, e durante esse período a polícia encontrou mais de 1000 fragmentos de ossos na casa onde ele morava em Melrose Place.
confissão, a descrição detalhada dos crimes e as provas encontradas foram destacadas no relatório final do inquérito. A acusação então já foi formalizada, imputando ao Dennis as práticas de 6 homicídios e 2 tentativas de homicídio. Então o julgamento iniciou em 24 de outubro de 1983 com uma enorme cobertura televisiva. Então a acusação, representada pelo promotor Alan Green, se debruçava sobre as confissões e tudo o que o Dennis disse, alegando que ele não tinha nenhum transtorno mental e que ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Vocês lembram das 3 vítimas que eu tinha dito e até botei a foto aqui pra vocês, que tinham escapado do Dennis? Então, elas vieram a tribunal e finalmente disseram tudo o que tinha acontecido aos 3 e as tentativas de assassinato do Dennis. Então o Dennis tinha defesa lá, que era o procurador Ralph Hames, não sei se é assim que fala. Ele alegava que o Dennis tinha transtornos mentais, tanto que ele levou 3 psiquiatras para darem o laudo pro Dennis. O primeiro psiquiatra disse que o Dennis sofria de uma desordem de personalidade, mas acabou não citando que desordem era essa. Já o segundo psiquiatra diagnosticou o Dennis como esquizofrênico, só que estava muito distinto a opinião do primeiro e do segundo psiquiatra. Um falou que ele tinha um transtorno de personalidade, o outro falou que ele era esquizofrênico. Foi quando o terceiro psiquiatra veio a público dar o depoimento dele. Ele disse que não tinha encontrado nenhuma evidência que os psiquiatras anteriores disse, e também disse que o Dennis era extremamente manipulador. Então o depoimento desse terceiro psiquiatra causou um estrago à tese da defesa, e o julgamento se encerrou em 3 de novembro de 1983, e o veredito finalmente saiu. O Dennis foi considerado culpado de todas as acusações e foi sentenciado à prisão perpétua sem direito condicional. E ele faleceu no dia 12 de maio de 2018 devido a uma cirurgia que ele teve que fazer porque ele tinha embolia pulmonar e hemorragia retroperitoneal, então ele teve que fazer uma cirurgia e acabou morrendo. Ele tinha 72 anos quando ele faleceu. Então, essa é a história. Eu espero muito que vocês tenham gostado do caso de hoje. Eu vou trazer muitos outros casos pra vocês aqui no canal. Eu espero muito que vocês tenham gostado mesmo. Então, o vídeo já deve estar muito longo. Vou encerrar por aqui. Muito obrigada e fiquem aqui no canal acompanhando todos os outros casos, que eu só vou trazer casos super interessantes pra vocês aqui no canal. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijinho, tchau!